Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito específico que a gente nunca discutiu na igreja presente, é um tema novo, né. Eh, é natural que a gente circule alguns temas que são nossas principais ênfases, né, porém esse é um tema que a gente ainda não se debruçou sobre ele nesses anos todos que a gente tem de igreja presente, e a gente vai introduzi-lo, tá. Antes da gente ir para o tema, de fato, que a gente vai conversar, eu queria que a gente refletisse um pouquinho na letra dessa música que eu acabei de cantar aqui, num trechinho dela. Ele diz assim: "A tua casa se ergue sobre as nuvens. Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Momento, tempo, intento de adorar." Essa canção fala acerca da habitação de Deus como um lugar físico, né, e ela tenta descrever o que é essa habitação, né. Onde é esse lugar, né, glorioso que Deus habita. E as características de Deus e as características desse ambiente onde Deus habita. Isso é curioso, porque parece ser impossível fazer isso de uma forma muito racional, né. Se a gente tentar fazer isso descrevendo, né, de fato, um texto jornalístico sobre a habitação de Deus, a gente vai ficar no vácuo, né, porque não existe essa descrição jornalística da habitação de Deus. Então, a gente apela para poesia, né. Quando nós vamos descrever, quando a gente vê lá no Apocalipse, diz que, eh Jesus é um homem que vem saltando sobre os montes, seus cabelos, suas barbas são brancos, na sua boca tem uma espada afiada, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É bem óbvio que isso tudo é linguagem poética, não é uma descrição exata. Se a gente pegar, né, um daqueles, desenhistas, né, que fazem retrato falado, né, tentar desenhar esse Jesus, né, das profecias, ou tentar desenhar esse ambiente aqui da habitação de Deus, né, a gente não vai chegar a um resultado muito, claro, né, do que quem é essa pessoa, de que lugar é esse. É muito interessante, em vários momentos a gente vê profetas se encontrando com Deus, e cada um descreve Deus de um jeito completamente diferente. Moisés fala de um arbusto que está pegando fogo. Isaías fala de rodas com olhos brilhando, né, acho que é Ezequiel, perdão, fala de rodas com olhos brilhando e serafins carregando esse trono sobre o qual está esse ser, né. A gente também vai encontrar, enfim, diversos relatos de pessoas que viram a glória de Deus e cada uma delas vai descrever de uma forma diferente, porque a linguagem empregada ali não é um relato histórico. A linguagem empregada ali é poesia, em geral, né, poesia. E essa aqui, essa canção, belíssima, eu cresci ouvindo isso aqui, né, e ela utiliza, né, metáforas, poesia, figuras de linguagem, comparações. A Bíblia também, ela não é só um relato histórico. A Bíblia não é um livro único, né. A Bíblia é, na verdade, uma grande biblioteca, né. É daí que vem a palavra Bíblia. Bíblia, de biblos, de biblioteca. Então nessa biblioteca, que é um conjunto de muitos livros, né, a gente encontra uma variedade de livros e de autores e de formas de escrever de acordo com cada autor, com cada momento que aquilo foi escrito. Histórias de família, cartas pessoais, cartas enviadas para comunidades, códigos de lei, existe lei na Bíblia também, né? Livros de filosofia, poemas de amor, poemas religiosos e também visões apocalípticas. No entanto, quando a gente observa a Bíblia, eh, muitas vezes a gente lê ela como se ela fosse um livro só, como se ela tivesse uma única forma de comunicar e comunicasse uma única coisa, a partir de um único ponto de vista.
como se ela fosse uma reportagem, um documentário, de ponta a ponta, e isso é um erro. Essa é uma forma equivocada de ler a Bíblia. Como em qualquer tipo de leitura, se a gente não dominar a linguagem do autor, a gente vai entender errado o que aquilo está dizendo. Se a gente não souber quando o texto está usando uma metáfora e quando ele está sendo literal, né, a gente corre o risco de tomar por literal algo que é metafórico ou de tomar por metafórico algo que é literal. E aí isso leva a gente a grandes mal-entendidos na leitura da Bíblia. E como eu venho de comunicação, né, em comunicação você diz que para que haja comunicação, em teoria geral da comunicação, a gente diz que precisa ter um emissor, um receptor, uma mensagem e um código. O código é o que vai carregar essa mensagem. Então eu codifico a mensagem, o emissor, né, codifica a mensagem e envia pelo meio, pela mídia, e essa mensagem chega no outro ponto e o receptor também tem que conhecer o mesmo código para que ele consiga decodificar essa mensagem e conseguir entender o que foi falado. Agora mesmo, quando eu estou falando com vocês, eu estou falando aqui pelo Google Meet, pelo YouTube, Instagram, para quem está assistindo a gravação, e aqui a gente está usando equipamentos. Eu uso um equipamento para transmitir esse sinal, essa imagem, esse som, e a linguagem que eu utilizo, no caso, a língua portuguesa, né, falada, e vocês aí recebem isso, porque vocês têm um equipamento para receber, para traduzir essas ondas, esses uns e zeros que chegam pela internet, né? E codificar isso em imagem e em som para que vocês consigam entender. E vocês dominam a língua que eu falo, que é a língua portuguesa, apesar dos nossos sotaques às vezes serem diferentes, né? Meu sotaque aqui do interior de São Paulo. É... E aí nós conseguimos nos comunicar. Da mesma forma, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa fazer uso desses recursos de codificação e decodificação, de entender a linguagem que está sendo usada e o propósito de cada um desses textos. Nessa nova série que a gente está começando hoje, a gente vai se aventurar por essa biblioteca, pela Bíblia. E a gente vai aprender a reconhecer alguns dos principais estilos de texto que a gente encontra na Bíblia. Existem outros, tá? A gente vai dar uma primeira pincelada aqui em quais são os principais estilos de texto, mas daria para a gente aprofundar, de repente a gente faz uma outra série depois, aprofundando em outras variedades, tá? E por que a gente vai fazer isso? Porque ler a Bíblia corretamente não é só uma questão de ter o coração sincero, é também uma questão de honestidade intelectual, de reverência ao texto, de levar a sério aquilo que está sendo registrado e não simplesmente de usar a nossa mera capacidade de compreensão sem levar em conta a Bíblia como um texto rico e muito sério, né? Primeiro, então, o que é um gênero literário, né? Do que você está falando? Gênero literário, gênero textual. É só uma categoria de texto. Então, você pensa assim: se você tivesse um livro de receitas, tá? Um romance policial e uma bula de remédio. São 3 tipos de texto, certo? Um livro de receita, um romance policial e uma bula de remédio. Dá para ler os 3 da mesma forma? Às vezes uma palavra que está nesses 3 textos, ela não vai carregar significados muito diferentes? Numa receita, né, utiliza eu achava muito engraçado quando eu falava colher de chá, né, meia xícara, né, como assim meia xícara, né, metade de uma xícara, né, eu imaginava a xícara cortada na metade quando era criança, né, porque são linguagens típicas de receita. Né? Reserve, né? Em livro de receita você faça tal coisa e reserve, né? Em banho-maria. São linguagens típicas de receita. São linguagens típicas de um livro de receita. Você não vai encontrar esses mesmos elementos, nem esses mesmos termos num romance, a não ser que seja um romance sobre cozinha, né? Sobre culinária, muito menos numa bula de remédio.
Porque mesmo que você encontre as mesmas palavras, elas vão ter significados variados em cada um desses tipos de texto. A Bíblia também tem vários gêneros, e se a gente quiser entender o que o autor quis dizer, a gente precisa, primeira coisa, pensar que tipo de texto eu estou lendo. E para isso temos alguns exemplos, né? A história do dilúvio, por exemplo, certo? Lá em Gênesis. Muita gente chama de mito, tá? Eu tenho me inclinado a uma outra tipificação que é a de uma narrativa teológica, uma narrativa religiosa. Porque mais do que um mito, no mito você tem a limitação de o mito não transforma, não se muda, né, com o tempo. A narrativa teológica, sim, ela vai avançando ao longo da história e a gente vai perceber isso nos textos bíblicos. Então, nos textos seculares, você vai encontrar essa tipificação como mito. Nos textos bíblicos, a gente chama de narrativa teológica ou narrativa religiosa. É muito diferente de uma narrativa jornalística, né? Mas é uma narrativa teológica. Os mandamentos ali de Levítico, por exemplo. Ali você vai ter o quê? Leis, né? É uma legislação de como o povo deveria proceder, qual é a pena para quem faz isso, aquilo. Aí você vai encontrar lá em Levítico. As cartas de Paulo, né? A carta de Paulo aos Coríntios, né? A gente chama de epístola esse tipo de texto, né? Epístola. E mesmo as epístolas são divididas em dois tipos, né? Pelo menos dois tipos. Você tem as epístolas para as igrejas e você tem as epístolas chamadas de pastorais. Fora isso, você tem ainda as epístolas gerais. Por exemplo, Pedro escreve suas epístolas para todo o povo de Deus, não é para uma igreja específica. Então você vai ter características específicas em cada um desses tipos de epístola. Imagina, eu estou pensando em epístola como uma categoria e ainda debaixo dela existem subcategorias de textos. Interessante, né? A canção que a gente cantou aqui de Salmo, né? Salmo 104, é uma poesia. E tem muita poesia na Bíblia, muita poesia. Cada um desses textos foi escrito com uma finalidade diferente, com um propósito diferente. A forma dele enfileirar as palavras tem uma expressão diferente e uma interpretação diferente também. E desde a época em que eles foram escritos, eles também foram escritos com propósitos diferentes, cada um deles com uma finalidade. Esses dias atrás, uma pessoa mandou uma mensagem para mim no Instagram dizendo assim que porque em um dos cortes que eu coloquei ali, de uma mensagem anterior nossa aqui, eu digo que o que não trabalha, que não coma, se refere ao herdeiro rico, que não quer se esforçar, né? E a pessoa falou assim: "Mas então por que que no texto não diz herdeiro rico? Por que que diz o que não trabalha? Assim fica fácil, interpreta cada um de um jeito, tal, né?" Eu acho engraçado, porque a pessoa acha que a linguagem bíblica é a linguagem daqui, do Brasil de 2025, né. E não leva em conta, por exemplo, que esse era um texto escrito por Paulo de dentro da prisão, né, estava detido, que ele tinha que passar por uma censura esse texto, para que ele chegasse aos seus destinatários, então ele precisava usar algumas figuras de linguagem, algumas linguagens mais leves, para que aquele texto passasse. Assim como o livro do Apocalipse de João, né, que foi escrito de dentro de uma cadeia também ali na ilha de Patmos, né. Bom, e por que que o gênero do texto é tão importante assim? Se a gente ignorar o gênero do texto, a gente vai errar na leitura do texto. A gente vai ler o texto do jeito errado. Em outras palavras, quando a gente lê a Bíblia de uma forma incorreta, a gente distorce o sentido do texto. E, por consequência, a gente distorce a mensagem de Deus. Isso é muito sério, né? Por exemplo, se eu ler uma poesia como se fosse lei, você já pensou? Se eu pegar um texto de Salmos, né? O Salmo 137, por exemplo, o salmista clama por vingança contra os inimigos de Israel, né? Muita gente lê isso como uma autorização a agir de modo vingativo, né? Mas o texto de Salmos não é um texto de lei. O texto de Salmo é um texto poético. É um texto que é o coração sendo colocado para fora, é o sentimento sendo exposto, né? E não é o que autoriza ou desautoriza algum tipo de comportamento, certo?
Agora e se eu ler um livro de sabedoria como se fosse promessa, né? Livros de sabedoria, a gente vai ter lá Provérbios, Eclesiastes, né, que são os principais aí, e alguns vão colocar a Epístola de Tiago também nessa categoria de um livro de sabedoria, certo? Eh, Se a gente pegar esses princípios de sabedoria e trazer eles como se fossem uma promessa de Deus, a gente vai entender errado, por exemplo, o texto que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Essa é uma dica sábia de alguém que já viveu muito. Não é uma promessa preto no branco, que se você fizer isso, aí você fala: "Pô, mas teve tanta criança que foi tão bem educada e quando virou adulto virou um safado, né, não faz nada certo, só faz cagada na vida. Como assim, né? Ensina a criança no caminho, eu fiz tudo certo. E aí os pais muitas vezes se culpam, né? Onde que eu errei com meu filho e tal? Meu filho virou isso, virou aquilo, tá usando droga, tá andando em más companhias, né? Mas eu criei ele dentro da igreja, eu segui ali o que os provérbios dizem. Pois é, Provérbios não é um livro de promessa, é um livro de sabedoria. É uma boa, é uma boa É uma boa dica de alguém que viveu mais, mas isso não é uma garantia de que aquilo vai se concretizar se você fizer daquela forma, né. É só a sabedoria, de fato, de alguém que está te ensinando sobre a vida, né. Bom, então entender o gênero é uma questão necessária para a gente estudar o texto bíblico. E eu vejo que a maior dificuldade de muitos dos nossos irmãos hoje é exatamente aí. Por isso que eu achei tão importante a gente trazer essa série. A grande dificuldade que eu vejo é que as pessoas querem ler a Bíblia inteira de uma mesma forma e sempre de uma forma literal, a não ser que o texto esteja contra alguma prática que eu faço. Né? A mesma pessoa que vai pegar o texto bíblico para, sei lá, justificar porte de arma, e acredite, tem gente fazendo isso, né? Não, porque Jesus mandou comprar arma, tá aqui, ó, né? Essa mesma pessoa não vai ter esse mesmo rigor na hora de ler um texto sobre o descanso, por exemplo, que era o assunto que a gente estava tratando na série anterior, né? Sobre o sábado. Não vai ter o mesmo rigor. Então, a pessoa vai lendo o texto conforme a conveniência e não conforme o gênero literário a que esse texto pertence. 2 Timóteo 2,15, já pegando aqui, né, as cartas de Paulo a Timóteo, são o quê? Epístolas. São dicas de um pastor, um discipulador, ao seu pupilo, a Timóteo. Né? Então, quando a gente lê esse texto, a gente precisa levar em conta a categoria desse texto. Né? E aí, Paulo escreve a Timóteo assim, 2 Timóteo 2,15: faça o possível para apresentar-se a Deus como alguém aprovado, um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha só, Paulo está dando uma dica para o seu pupilo, para o seu discípulo, que ele que ele se esforçasse, ou seja, que ele faça o possível, ele faça tudo o que estiver ao seu alcance para se apresentar a Deus como alguém aprovado, um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O que é manejar corretamente a palavra da verdade? É ler cada texto conforme a sua proposta. Não é ler os textos conforme aquilo que me agrada, mas conforme a proposta desse texto. Manejar corretamente a palavra da verdade significa ler poesia como poesia, ler história como história, ler profecia como profecia. E é sobre dar a cada texto o respeito que esse texto merece, e não a forma como eu gostaria que ele estivesse falando, mas a forma como ele de fato fala. É sobre escutar a palavra de Deus, não só dentro dos meus próprios termos, mas dentro daquilo que Deus está falando. Então, a partir da semana que vem, a gente vai mergulhar nessa jornada e começar a destrinchar alguns desses gêneros de texto, tá? De texto que a gente encontra na Bíblia. E tudo isso,
todos esses gêneros misturados e todas essas histórias lidas a partir histórias, cartas, poesia, tudo isso lido dentro do seu próprio contexto, forma o que a gente chama de metanarrativa bíblica, né. Então quando eu junto tudo isso, e essas linguagens diferentes, essas épocas diferentes, esses homens diferentes, em ocasiões diferentes, um escreveu quando reinava, o outro escreveu quando era escravo, o outro escreveu quando estava sob o jugo do Império Romano, né. Imagina como eram distintas as realidades de cada um dos autores bíblicos, né. Então, juntando tudo isso, a gente tem a metanarrativa bíblica. Então, existe uma linha, sim, que guia todo o texto bíblico, existe uma unidade em todo o texto bíblico, mas ela é feita a partir de pontos de vista, de linguagem, de ambiente variados, né? E a gente vai passar a estudar isso a partir da semana que vem, e eu espero que todo mundo esteja aqui novamente para a gente iniciar essa caminhada juntos aí para entender algumas das linguagens que vão facilitar a nossa compreensão do texto bíblico. Bom, vamos lá. Para concluir, como de costume, eu quero trazer uma pergunta aqui para a gente ter uma troca, né? Eh, e hoje é dia de ceia, né? Então eu vou fazer a pergunta, você vai guardar ela, a gente vai partilhar a ceia e depois a gente volta nessa pergunta, tá bom? A pergunta é a seguinte: para a gente aprofundar nossa conversa, eu gostaria que você pensasse no seguinte: quando você pensa na Bíblia, qual gênero vem primeiro à sua mente? Qual é o gênero que você mais identifica com o texto bíblico? História, poesia, lei? E como isso influencia a forma como você lê a Bíblia? Deu para entender? Vou ler de novo. Quando você pensa na Bíblia, qual é o gênero que vem primeiro à sua mente? A história, a poesia, a lei? E como isso tem influenciado a forma como você lê a Bíblia. Então eu vou aguardar um pouquinho para quem precisa buscar os elementos da ceia e em seguida é daquele jeito, se alguém já estiver falando, você levanta a mão, aguarda e fala. Se ninguém estiver falando, você já pode abrir seu microfone e participar. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau. É proibido